experiência, atestando as experiências que lograram a nossa compreensão do amar incondicional. Amar sem exigências, sem aguardar retribuição ou pressa. Afinal, a imortalidade é a dádiva de todos, atrelada à imortalidade, além do progresso, esta ciência anímica, esta ciência da alma, esta compreensão do mecanismo pelo qual a vida nos leva a evoluir, é um tribunal às avessas dos moldes estabelecidos pela justiça do chão da terra, que liberta o vivente quando se arrepende e se esforça por reparar danos, reatando os laços afetivos rompidos por decisão própria em momentos de infância espiritual. O mal deve ser extirpado certamente. Não puni-lo causa revolta. Não punir o mal causa revolta e mantém o mal. A justiça divina não se recolhe à incapacidade, uma vez que o aprendizado espiritual na escola do Evangelho, o aprendizado espiritual na escola do Cristo, na escola da Boa Nova, na escola do amor, e a ação da lei do karma através dos tempos se encarregam desta mudança de pensamento, de posturas perante a vida. Leis naturais, eternas, universais, leis que acontecem na Terra ou em qualquer outro plano. Na Terra ou em qualquer outro sistema onde exista a vida, são leis universais a reger os destinos dos filhos e seres do Criador. Repetindo, a justiça divina não se recolhe à incapacidade, uma vez que o aprendizado espiritual na escola do Evangelho, na escola do amor, e a ação da lei do karma através dos tempos se encarregam pela mudança de pensamento, de posturas perante a vida. Leis eternas, universais, estão a reger o destino dos filhos e seres do Criador. Jesus veio nos trazer uma lei que funciona em qualquer lugar do universo, não é uma lei só para a Terra. O homem é o obreiro de sua própria libertação, e os obstáculos acumulados em seu caminho são os meios de obrigá-lo a sair da indiferença e se utilizar de suas forças latentes. Repetindo, leis naturais, eternas, universais, estão a reger os destinos dos filhos e seres do Criador. O homem é o obreiro de sua própria libertação. E os obstáculos acumulados em seu caminho são os meios. Não está aqui. Cadê? Não está aqui. Está para lá. O homem é o obreiro de sua própria libertação, e os obstáculos acumulados em seu caminho são os meios de obrigá-lo a sair da indiferença e se utilizar de suas forças latentes. Então, veja bem que interessante, a gente no uso do livre-arbítrio faz o que quer, apronta o que pode, o que não pode, muito embora a consciência, onde está todo esse código divino, nos diga que o caminho não é aquele. E cria uma série de obstáculos, de embaraços. Esses obstáculos, esses embaraços, você vai ter que lutar contra eles, porque senão eles não vão te largar do pé. Então os obstáculos que nós criamos são, na verdade, estímulos para que a gente saia daquele estado em que a gente se colocou.
No entanto, conforme dito anteriormente, os nossos irmãos de vanguarda vêm e nos estimulam a permanecer no caminho e nos indicam o melhor caminho, mas o trabalho sempre vai ser nosso, assim como aconteceu com eles, né? Agora, irmãos de vanguarda são irmãos que fizeram o seu progresso evolutivo, né? Muitas das vezes fora da Terra, porque a Terra é um ambiente de espíritos primitivos ainda, agora num estado de, né, um pouquinho mais avançado do que primitivo, ela está passando para um mundo de regeneração. Por enquanto tá mundo de expiações e provas, né? O que é expiação? Expiar é você reparar os problemas criados por você mesmo. E provas é para que você, uma vez que está consciente, né, de todas essas informações de que o amor é uma lei universal que funciona na Terra ou em qualquer lugar do universo, e você tendo consciência disso, se aplicando a esse esforço, né, de vivenciar essa lei, assim como na escola. Se a gente não melhorar a nossa maneira de ver a vida, incorporando o amor nas nossas decisões, nas nossas elucubrações, né, nos nossos pensamentos, tudo dá errado. A pessoa usa a inteligência para sacanear com o outro, usa a inteligência a prejuízo do outro. Então é interessante todo esse processo. Existe o material de construção que nós precisamos utilizar para melhorar intimamente, e existe toda uma pressão kármica para que a gente ou conserta, ou refaz, ou repara, ou todos aqueles que nós prejudicamos, a semelhança do que vai acontecer aqui com Giuseppe. Giuseppe passou e vai passar por boas dificuldades. Mas ele tem consciência disso e ele trabalha nesse sentido. Assim como o irmão dele, que hoje tortura, futuramente vai ter que reparar tudo isso. Mas ele já começa o processo nessa encarnação, conforme a gente vai ver a partir do que a gente já leu, que é da folha 57 para frente. Orgulhosamente, presumir saber o que não se sabe. Você acha que sabe, mas não sabe? Isso é prejudicial, tanto quanto ignorar. Você nem presume saber, você simplesmente sabe que não sabe. Isso é prejudicial também, né? Ignorar as verdades que proporcionam o bem, o glorioso progresso, o caminho da felicidade. Veja bem, você ignorar ou não querer saber ou achar que já sabe que o amor, ignorar a mensagem do Cristo, a boa nova do Cristo é muito prejudicial. Desconhecer ou achar que não precisa disso, isso é muito prejudicial por causa disso, porque o que você fizer tem consequências. Então, consciente dessa lei do amor, consciente da lei do amor, e usufruindo desta lei ao próprio benefício, ou seja, perdoando, amando, se esforçando pelo bem do próximo, assim como deseja o próprio bem, ou sabendo que o bem do próximo é o próprio bem. Tudo que você semeia na vida tem retorno. Tudo que você semeia de mal tem retorno. Isso é uma verdade por parte do Cristo, e quem segue a linha do budismo sabe que existe o karma positivo, o karma negativo. É uma verdade que está aí. Jesus só veio vivenciar essa realidade de uma maneira incondicional. Amou ao preço de cruz, perdoou ao preço da própria vida, passou por tudo que tinha que ter passado para falar: o caminho é esse. Orgulhosamente presumir saber o que não se sabe. Eu já sei, não preciso aprender mais nada. Isso é muito prejudicial. E você simplesmente ignorar, você não presume saber, simplesmente você ignora, isso também é muito prejudicial. É importante que a gente esteja informado dessas realidades do Espírito. Essas verdades proporcionam o bem, o progresso, a felicidade. A sabedoria é ter consciência da própria ignorância, ter a mente sempre aberta
para as lições da vida. A lei natural nos fornece o direito natural, decorrente do cumprimento de deveres a reger todo o cosmos, seres espíritos deste universo infinito. A lei natural é o paradigma a inspirar legisladores humanos com bússola superior. Lei natural é a regra suprema da legislação. A lei natural é a filosofia perenes, é a lex aeterna, é a lex naturalis, a nortear as legislações humanas. Então, há as legislações em qualquer ponto do universo, as legislações decorrentes das convenções, das manias, dos hábitos, das conquistas imediatas de cada ser vivente. E, no entanto, há uma verdade universal. Então, Jesus, olha a grandeza espiritual dele. Jesus já era antes que o mundo fosse. Há bilhões de anos, Jesus já era Cristo, já era o responsável pela organização, pela formação do orbe da Terra e pelo futuro dos tutelados, né, que ali estagiariam. E, segundo informações mais recentes, Jesus é Cristo em outros orbes, ao que parece 5 orbes. Capela, que trouxe aquele pessoal que ajudou aqui na Terra, essas civilizações que hoje a gente chama de civilizações egípcias, civilizações mais avançadas, Atlântida, né? Tudo são capelinos. Eles mudaram o próprio DNA, a própria estrutura física do corpo humano para que pudesse receber seres que pensam, né? O Pithecanthropus erectus, né? Naquela fase ali, ocorreram mutações no corpo. Tanto é que não se acha o elo perdido, né? De repente, daquele indivíduo que parecia muito com um macaco, de repente vira um ser humano nessa fase. Então, os capelinos são tutelados do Cristo. Ao que parece, ele é o Cristo de lá também. Assim como do pessoal de Alcione, que está chegando agora. Nós estamos em dezembro de 2020. O pessoal de Alcione, que está chegando aqui, os azulzinhos, né, os cristais, Jesus, ao que parece, também é Cristo de lá. Jesus é Cristo de um planeta que, se eu não me engano, se chama Crion, um planeta primitivo, um planeta que está naquela fase dos homens das cavernas, onde muitos de nós seremos degradados para lá em decorrência de não atendermos esse chamado do amor que ele nos trouxe. E deu tempo para que a gente... né? Então, a estrutura do planeta Terra vai ser alterada. E nessa alteração não cabe mais pessoas que estejam alheias a essa vivência do amor. E tem um outro planeta ainda que está sendo geoformado, também Jesus, que na verdade é o nome humano, né, que a gente dá, que é esse Cristo terreno, também é Cristo de lá. Então veja bem a grandeza de Jesus. Esses dias eu comentei com a minha mulher, falando para ela, nossa, eu não sabia. Quer dizer que Jesus é Cristo da Terra, é Cristo de outros mundos primitivos e é Cristo de um... Ela tem uma formação católica, ela comentou, não, Jesus é Deus. Jesus se for o Cristo, é o Cristo cósmico, é o Cristo do universo. Então achei interessante, eu já me sentindo instigado, né, a compreender a grandeza espiritual de Jesus. E aí a gente joga Jesus para esse pessoal que tenta colocar Jesus na condição humana. Mas Jesus nunca foi um ser humano normal igual a gente. A grandeza espiritual dele era maior do que o corpo que ele habitava. Mas estamos aí para entender, pelo menos, que esse ser divino veio à Terra
para trazer essa mensagem que a gente não tem ideia, nem da grandeza de quem trouxe a mensagem, muito menos da grandeza do que representa essa mensagem, que é o amor. Então, olha bem, amor é tão fantástico que esse ser que fez a Terra, está geoformando outro planeta, é Cristo de mundos mais avançados, veio à Terra só para trazer essa mensagem. Olha, amar é a resposta. Amar é a consequência do bem maior para todos nós, na Terra ou em qualquer outro plano. A verdadeira felicidade consiste na paz de consciência decorrente do cumprimento das obrigações. E a verdadeira riqueza está em não se iludir com tantas necessidades. O que são as necessidades? Você ficar mergulhado no ambiente ao redor, não olhar as coisas com os olhos da alma. Então, a verdadeira felicidade consiste na paz de consciência que corresponde ao cumprimento das obrigações. E a verdadeira riqueza está em não se iludir com tantas necessidades. A benesse do amor se autolocupleta e tem o preço da doação incondicional. Quanto mais se doa, mais se tem, apesar das eventuais ingratidões dos beneficiários. Repetindo, a verdadeira felicidade consiste na paz de consciência decorrente do cumprimento das obrigações. E a verdadeira riqueza está em não se iludir com tantas necessidades. A benesse do amor se autolocupleta e tem o preço de doação incondicional. Quanto mais se doa, mais se tem, apesar das eventuais ingratidões dos beneficiários. Página 6. Às vezes eu tenho que fechar a porta para que o barulho da casa não interfira na gravação. Lei natural. Página 6. É a lei de justiça, a lei do karma, embalando retornos à vida física. É também a lei dos estados de erraticidade. Ou seja, a lei durante o período em que a gente está no mundo espiritual. Então, a lei natural é a lei do karma, que embala retornos à vida física, e também a lei do que acontece quando a gente ainda está no mundo espiritual. Para maior entendimento, leia o capítulo 23 do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, a definição de erraticidade. Lei natural, lei de justiça, é lei a tratar desigualmente situações desiguais. Todos nós somos desiguais. Não há como haver um tratamento exato para cada um de nós, porque caso a caso seremos atendidos por esta lei. Completando o serviço de iluminação, que conselhos, pregações, ilustrações, exemplos de vida nobre não alcançam. Então, a lei natural é a lei de justiça, a lei do karma, embalando retornos à vida física, é também a lei nos estados de erraticidade. Lei a tratar desigualmente situações desiguais, caso a caso, completando o serviço de iluminação que conselhos, pregações, vidas nobres que ilustram o melhor a ser feito não alcançam. Então a lei do karma age. A reencarnação permite a recapitulação de lições indevidamente aproveitadas na construção do ser. Repetindo, a reencarnação permite a recapitulação de lições indevidamente aproveitadas na construção do ser. Lei natural é a lei que permite padecer a justa lesão causada a outrem. Lei a infligir a dor como efeito de atentados à lei universal
imutável do amor. Olha que interessante. É a lei que permite padecer justa, é a lei que permite padecer injusta lesão causada a outrem, lei a infligir a dor como efeito de atentados à lei universal e imutável do amor, visando reparação, progresso. Lei natural lei natural é a lei que traz pena corretiva e utilitária e não mero castigo. É interessante isso. Então, a dor é o efeito de atentados à lei do amor, que é uma lei universal, que é uma lei imutável. E ela traz a pena corretiva, utilitária e não mero castigo. Lei natural. Leis que produzem o bem e o progresso. Lei natural. Princípios de comando moral que prescrevem a conduta correta a todas as criaturas. Todas as criaturas, não da Terra só, do universo. Em qualquer estágio evolutivo. Lei natural, leis inscritas na consciência. Ideal comum de justiça, ideal comum de progresso em todas as criaturas. É perceptível ordenamento legal, bússola superior, que deve nortear as legislações humanas em qualquer época, em qualquer tempo e nortear as legislações em qualquer orbe onde exista vida. Lei natural. Autoexequível. A lei natural é autoexequível, é perfeita como é a mente divina, ou a divinamente, infalível, imutável, permanente, adaptável aos diversos planos de vida cósmica. Olha que interessante. Autoexequível, perfeita, como é a divinamente, infalível, imutável, permanente, adaptável aos diversos planos de vida cósmica. Então, na Terra, quer no chão, no asfalto, na relva ou em planos mais evoluídos, essa lei se adapta ao status quo, à situação evolutiva, porque é uma lei que alcança o indivíduo desde que rasteja até o momento de maior sublimação. Ela é apropriada à natureza de cada mundo. A lei natural é apropriada à natureza de cada mundo, adequada ao grau de progresso alcançado, ao grau de progresso dos seres que habitam em cada um desses mundos. Instantes de expectação aos olhos humanos, voltando ao chão ali do Giuseppe e da Diná, né? Instantes de expectação aos olhos humanos circunstantes, mas toda uma era profética ao viajante do infinito. Assim permanece o clima naquele terraço adornado por belas e multicores trepadeiras. Minutos ao tic-tac do mecanismo do relógio, viagem atemporal esclarecedora no escaninho da alma. Repetindo, instantes de expectação aos olhos humanos, circunstantes, mas uma era profética ao viajante do infinito. Assim permanece o clima naquele terraço adornado por belas e multicores trepadeiras. Minutos ao tic-tac no mecanismo do relógio, viagem atemporal e esclarecedora no escaninho da alma. Giuseppe é envolto por uma força superior que o leva a tempo e lugar geograficamente desconhecido. Viagem rápida, onde ele é agitado por um vento a romper quaisquer obstáculos. Eis que lhe surgem à frente matas, águas, montes, serras, lustros, séculos. São vencidos em instantes. Ele se vê em lugar ignoto e perante pessoas que não conhece. Ele
revolve a memória e nestas diligências nada havia de lembranças deste cenário ou pessoas. Expectante, nada toca, se limita a observar as miríades, os costumes, o desenrolar dos acontecimentos, que são muito diferentes do que está acostumado nessas tuas 18 primaveras atuais. Giuseppe se vê na figura de um homem maduro. Ele se vê na figura de um homem maduro, cabelos brancos, envolto em respeitosos trajes. A moda romana, fisionomia severa, tez marcada pelo tempo, porte alto e travestido à forma, à época em que fora levado por aquela força estranha. Indumentária e porte físico que contrastam em muito com a sua aparência atual, jovem, delicada. A mesma aragem que leva Giuseppe também o traz daquele êxtase sem prévio aviso para ir ou voltar. E tudo termina. Giuseppe, sem informações satisfatórias quanto ao ocorrido, e menos ainda de como ele poderia descrever estas incursões aos circunstantes que logo percebe ao redor de seu corpo físico. Savinho, primogênito, derrama sobre o irmão irônico olhar. Seus pais, Manuel Mansol e Dona Senhora Felina, ficam sem saber o que fazer. A bondosa mucama, Crustácea, e também a doce Diná demonstram solícitos olhares para com o despertar do rapaz. Alguns espasmos antecedem o retorno de Giuseppe ao estado de vigília fisiológica. Olhos esgazeados. Ele busca o conforto nos olhos de Diná. Rompendo o silêncio, Sarvinho afirma: o humano precisa mesmo é de serviço para ocupar e deixar de dar trabalho para a família. Ato contínuo toma rumo ao interior da residência sem se incomodar com o caso. As delicadas mãos de Diná amparam as faces de Giuseppe e ela ainda busca romper o acanhamento inevitável do ocorrido, sussurrando aos ouvidos do irmão: parece que você passou por nova crise, não é mesmo? Repetindo. As delicadas mãos de Diná amparam as faces de Giuseppe e ela, Diná, ainda busca romper o acanhamento inevitável em relação ao ocorrido, sussurrando aos ouvidos do irmão: Giuseppe, parece que você passou por nova crise, não é mesmo? Conforme dito anteriormente, isso acontecia quase que diariamente. No final do dia, ele ficava olhando as estrelas, o entardecer, e passava por essa situação. Giuseppe volve semblante epicurista para o firmamento bordado de estrelas e o entretém na direção do magnetismo lunar. Indiferente às consequências das próprias palavras, ele entreabre os lábios em tom de desabafo. Acho que jamais me libertarei disto. Diná, sinto-me dividido entre esta época e um longínquo passado a me cobrar reparação. Há pouco, Diná, eu me vi entre nobres sexagenários romanos, eu vestido de uma manta branca a simbolizar vernaculidade, e as mãos literalmente lavadas, braço forte empunhando uma trabalhada cauda de cetim,
apresentei-me em uma reunião organizada para que eu fosse ouvido e julgasse. Solenidade a contar com pensadores, jurisperitos, operadores da Lex Romana. Savim, curioso diante do interessante e inesperado relato, e também motivado por sádica e implacável antipatia, volve, retorna à sacada e igualmente acompanha a narrativa do irmão Giuseppe, que continua assim: entre aplausos e choros, consequentes do que eu deveria ou do que eu decidira, os embasamentos legais, repetindo. Savim, curioso diante do interessante e inesperado relato e também motivado por sádica e implacável antipatia, volve à sacada e igualmente acompanha a narrativa do seu irmão Giuseppe, que continua assim: entre aplausos e choros consequentes do que eu decidira, e os embasamentos legais pelos quais assim o decidi, citando leis, sanções, tudo foi aprovado pelos meus pares. Recebi abraços, congratulações. Também vi na plateia uma mulher se lançando aos meus pés, implorando clemência. Nada fiz ao seu favor. Do mesmo modo, haviam outros contrariados naquele fórum, para os quais foi necessário acionar a guarda especial que, mediante força bruta, foram colocados para fora daquela reunião, à custa de chibatadas e até prisões para alguns. Um tumulto se estabelece, um vai e vem de pessoas. Depois disto, de lá, as imagens se dissipam. Sou novamente trazido de volta para esta varanda. Sabe, Diná, aquela súplice mulher era você. Perdoe-me. Misericórdia, Diná. Há tanto lhe prejudiquei. E você me socorre. Socorrendo-se na bondade de Diná, Giuseppe retorna ao chão da terra, espiritualmente genuflexo, ante a grandeza de alma daquela sua irmã caçula,